voltamos aqui com TV com Tudo Mais. Olha, a alimentação é sempre importante em qualquer fase da vida. Por isso, vamos saber como alimentar bem uma gestante, né? E, consequentemente, também o bebê. Adriana Queires, então, além de manter o peso, né, tem algumas mulheres que daqui a pouco começam, não, eu já estou me achando gordinha, estou com uma barriguinha, mas estou com pneuzinho também. Cuidados demais, às vezes, também não são bons, né? É bem corriqueiro chegar a paciente falando, eu quero engordar ao mínimo, não quero engordar. Então, isso é uma coisa até, meio que precisa até de um acompanhamento psicológico, porque a gestação é um período muito importante para o desenvolvimento do feto. É um período que a gente diz de programação metabólica. Então, a alimentação, a saúde da mãe interfere na saúde dessa criança para o resto da vida. Mães que estão desnutridas, que começam a gestação com desnutrição, tem bebês que têm hiperfagia, obesidade na primeira infância, ou bebês que nascem abaixo do peso do mínimo, uns 2,5 kg, já são bebês que têm maior possibilidade de desenvolver doenças crônicas na vida adulta, menor densidade mineral óssea, imunidade prejudicada, obesidade. Então, é um período que a gestante tem que se preocupar realmente em comer saudável, né? Não engordar demais também, porque o excesso de peso pode gerar diabetes gestacional. Sim. O bebê pode nascer com o maior risco de desenvolver resistência à insulina, que é um pré-diabetes, obesidade. Então, é tudo na medida certa. É claro que na gestação, os requerimentos energéticos da mulher estão aumentados, é um período anabólico, né? Um período de construção de tecidos, de placenta, tecidos fetais. Então, a necessidade energética está mais elevada. Considerando o gasto total da gestação, estima-se uma média de 80 mil calorias, que isso dividido nas semanas, a minha conduta, pelo menos, se é uma gestante eutrófica, que ela está com peso adequado, no primeiro trimestre ela nem precisa ganhar peso, porque né, o embrião é muito pequeno, não tem um volume, né, um peso. Tá, mas então essa história de precisa comer por dois, a mãe precisa comer por ela e pelo bebê, isso, totalmente isso já está, né, mito. Lá para trás, né, é questão de saúde mesmo. A média é de 300 calorias ao dia de acréscimo, né, a partir do segundo, terceiro trimestre. Bem, você separou alguns pratos, né, dicas de refeições para gestantes. Começando pelo café da manhã, então, Adriana. Então, na verdade, assim, eu trouxe, não que isso seja um cardápio, um dia alimentar completo, tá? Eu só trouxe, assim, alguns exemplos de alimentos que eu considero importantes durante a gestação. Aqui eu trouxe uma sugestão de um café da manhã com ovo mexido. O ovo, muitas pessoas têm receio de utilizar, eu prefiro sempre usar o ovo caipira, né? Tem menos hormônios, mas o ovo, ele é rico em colina, que é um nutriente importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo, memória. Então, desde o início da gestação, coloquei um pão integral, sempre o integral, alimentos integrais, para prevenir diabetes gestacional. É um período que a mulher, pela questão hormonal, ela já tem mais fome, né? Então, o integral, ele sacia mais. Coloquei uma salsinha, sempre a aparência, né, faz com que o negócio fique mais bonito. Mas, além disso, a salsinha também é fonte de cálcio. Então, é importante incluir essas folhas verdes. De lanche da manhã, aqui eu trouxe sugestões de oleaginosas, que são sementes ricas em gorduras boas, em selênio, que é um nutriente bastante importante, inclusive para a saúde cardíaca do feto. Inclusive, bateu aquela fome, fora de hora... Dá para comer, né? À vontade. É uma opção legal, até considerando que tem um índice glicêmico baixo. Então, não vá... O que é o índice glicêmico? Essa resposta da glicemia do açúcar no sangue. Então, quanto mais controlado tiver, melhor para controlar o ganho de peso e o possível aparecimento de diabetes gestacional. Frutas, Adriana, pode exagerar também, comer à vontade? Ou tem alguma restrição? Não exagerar em nada, né? Mesmo sendo saudável, sendo fonte de nutrientes importantes, a gente estipula uma porção ou 2 porções no máximo por vez, tá? Aqui eu trouxe também o coco, que é outro alimento que as pessoas também têm um pouco de medo e preconceito, mas ele tem um nutriente bastante importante, que é a arginina. A arginina, ela é precursora do óxido nítrico, que provoca vasodilatação. Então, gestantes que têm tendência à hipertensão,
que possam vir a desenvolver uma pré-eclâmpsia, o coco a gente pode estar incluindo também. Almoço, vale aquela regra do arroz, feijão, arroz de preferência integral. Carnes, a carne vermelha é legal que se consuma também 3 vezes por semana, por ser uma fonte bem boa de ferro. E as mamães que não gostam da carne vermelha? Daí a gente tem que cuidar bastante com a oferta de ferro. Não é só a carne vermelha que é fonte de ferro, a gente tem as folhas verdes escuras que também são, mas é um ferro que não está numa forma tão absorvível. Para ser melhor absorvível, sempre conciliar com uma vitamina C, por exemplo, um suco de laranja. Tá? Uma coisa que não pode faltar no dia alimentar de uma gestante, na verdade, o ideal seria que não faltasse no dia alimentar de ninguém, são as folhas verdes escuras. Tá? Elas são muito saudáveis, são fontes de ferro, são fontes de cálcio, são fontes de magnésio, são fontes de fibra. O magnésio também está relacionado com a hipertensão, então, independente de ser gestacional, pré-eclâmpsia, pessoas que têm hipertensão. Né? Aqui eu coloquei esse picadinho, é a batata Yacon, que é uma batata conhecida como a batata do diabético. Essa aqui é a batata? Isso. E o que são essas sementinhas? Essas sementinhas são romã. Romã. É uma fruta que ela é rica em ácido elágico, que inclusive é um nutriente essencial para a pele, saúde da pele. Então, a gestante que está tendo uma pele esticada, né, que tem o medo de estrias, é legal para nutrir também, tá? Preparar para esse... Deixa eu só fazer um parênteses aqui entre a nossa conversa com o doutor Luiz Fernando Fraceto. Essa questão estética também, né, de estrias. Não é toda mulher que vai ter uma predisposição a ter estrias, né? Sim. Mas é sempre bom aqueles cuidados também, né, diários. O que é o mais indicado? É o creme ou é o óleo? O principal cuidado, na verdade, para evitar estria é o ganho de peso adequado na gravidez. A gente observa que as gestantes que têm mais estrias são aquelas que extrapolaram o ganho de peso. Então, a primeira coisa associada à nutrição que a Adriana está falando é realmente o ganho de peso adequado. O segundo, a hidratação adequada da pele, de preferência com um creme específico para gestante. Se usa muito óleo na gestação. O óleo não tem uma penetração tão boa. Melhor, na verdade, é o uso do creme específico para gestante, o uso diário, sempre após o banho, para evitar, e durante toda a gestação, não só na barriga, passar no seio, exceto no mamilo, passar nos quadris e passar no bumbum, os locais onde costuma dar estria, realmente. Bem, doutor. Não adianta, a alimentação está relacionada, está ligada a tudo, né, Adriana? Continuando, então, nossos então pratos. Aqui, voltando à batata Yacon, que ela é consumida diariamente, ela consegue reduzir em até 70% a glicemia pós-prandial, né, pós-alimentação, da saciedade, então ajuda bastante no diabetes gestacional. Frutas, aqui eu trouxe para ilustrar a manga, que ela é rica em beta-caroteno, uma vitamina que no corpo vai formar a vitamina A, é bastante importante para o sistema imunológico. Aqui eu faço uma observação porque muitos dos suplementos alimentares para gestantes, eles são muito ricos em excesso de vitamina A. A vitamina A em excesso ela é teratogênica, pode ter malformações fetais. Então, o ideal seria que a gente suplementasse na forma de beta-caroteno para não ter esse perigo de intoxicação. Lanches da tarde, aqui eu trouxe opções, na verdade, uma banana com chocolate amargo, que às vezes a gestante fica com aquela vontade de comer doce. O chocolate amargo tem bastante antioxidante, então não é que é para comer liberado, mas né, na sua porção uns 2, 3 quadradinhos. A banana tem triptofano, que é um nutriente precursor da serotonina, então quando a serotonina está baixa, a mulher quer atacar os doces, quer comer carboidrato, então aqui fica mais equilibrado desse jeito. O suco de açaí, claro que ele não está batido com xarope de guaraná, né, porque tem um índice glicêmico muito alto. Preferencialmente usar o açúcar mascavo, que pelo menos é um açúcar mais saudável, mais nutritivo. Em relação aos adoçantes, já fazendo um parêntese, a gente deve evitar todo e qualquer tipo de adoçante para gestantes. Só se usa adoçante para gestantes com diabetes ou gestantes obesas. Daí se usa a sucralose e o xilitol, tá? Mas, de maneira geral, usa-se o açúcar mascavo. Adriana, eu vou te pedir o seguinte. Deixamos o jantar para o próximo bloco, até para interagir com a pediatra, também falar aqueles alimentos que podem causar cólicas, né, nos bebês, que de repente a mãe já tem que tirar do cardápio. Ok? Obrigada. O TV Com Tudo Mais está de volta e hoje um programa especial para as futuras mamães. Estamos tirando várias dúvidas
com o ginecologista e obstetra, também com a psicóloga, nutricionista e agora também com a pediatra, que é convidada aqui do nosso programa, que é a Marileise Obelar, pediatra e também nutróloga. Tudo bem? Bem-vinda ao programa. Mais uma vez, Marileise, primeira coisa que eu quero saber, os primeiros exames, hein? Sempre preocupam as mães, né? Elas não querem ver o sofrimento daquele serzinho, né? Tão pequenininho e indefeso. Então, já na maternidade é feito o teste do pezinho, que é importantíssimo, né? Nós temos aqui em Santa Catarina ele ampliado, que vai detectar as principais doenças metabólicas, preveníveis hereditárias, né? E a mãe vai ter esse resultado até 15 dias na sua casa e ela vai na consulta com o pediatra avaliar se está tudo bem, porque essas doenças detectadas nesse período, elas são totalmente preveníveis e conseguem ser minimizadas, as que não têm ainda tratamento, né? Então, os primeiros exames, aqueles mais importantes, nos primeiros dias de vida do bebê, são feitos no hospital mesmo. Sim, esse é o teste do pezinho, né? E ainda nós temos a avaliação do teste do olhinho, que é importantíssimo para detectar algumas doenças também hereditárias em relação a prejuízo da visão posteriormente. E esse teste, se der alterado, deve ser avaliado daí por um oftalmologista, né, o bebê, e acompanhado depois numa primeira visita oftalmológica, se esse teste der normal, aos 6 meses de vida do bebê para avaliar melhor a sua acuidade visual, né? Até mesmo algumas vacinas estão sendo dadas no hospital. Sim, já ao nascimento a criança deve receber então a vacina da prevenção da tuberculose e da hepatite, né? E além disso a gente tem que lembrar o teste da audição, né, que é o teste da orelhinha, que também vai detectar alterações da acuidade auditiva bem no início e que é muito importante, tem que ser diagnosticado e ter uma intervenção precoce antes dos 6 meses de vida. Bem, se tem algo que nos deixa assim, extremamente preocupados e sentidos, né? Nós mães, são as cólicas no bebê, né? Que podem durar aí muitos meses. Muitos dizem que até os 3 meses, né? Outros 6, no meu caso foram 2 anos quase. Então, depende muito de criança para criança, né? Eu queria que vocês duas interagissem comigo nesse bate-papo, né? Para falar, existem alimentos que podem provocar as cólicas no bebê, né, doutora? Sim, alimentos que a mãe come, ou seja, ela está amamentando e acaba passando, né? Então, geralmente a mãe ela é liberada para consumo de todos os alimentos, é claro, exceto que não é alimento consumo de álcool. É importante também frisar a questão do fumo, né, que pode ser passivo. A mãe em ambientes que as pessoas fumam, ela está inalando, assim como também o bebê, né? Mas a parte de alimentação é quando há consumo excessivo de algum determinado alimento, por exemplo, café, né? A parte de leite, que muitos relacionam, pode ou não ter relação, né, em relação à alergia. Entretanto, falando um pouquinho, depois a Adriana também deve comentar de alergia, hoje no consenso internacional e da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, não é restrito alimentos no bebê, né, em relação à prevenção de alergia na mãe, na gestação e durante a amamentação. Não tem indicação nenhuma de restrição, mesmo que a mãe tenha tido alergia. Por quê? Porque tem o desenvolvimento também de tolerância. Então, em pequenas quantidades, inclusive o sabor dos alimentos, quanto maior a variedade, aquela mesa que a Adriana mostrou, excelente, né, de qualidade e variedade que a mãe fizer, o bebê experimenta os sabores já pelo líquido amniótico e vai continuar experimentando com a amamentação, que deve ser exclusiva até o 6º mês de vida. Adriana, aquele prato com folhas verdes escuras ali que você mostrou há pouco tempo, que é extremamente benéfico para a saúde da mãe, né? Já quando o bebê nasce, as pessoas hoje em dia não recomendam muito, né? Dizem que isso pode dar cólicas também no bebê. Na verdade, assim, a cólica é uma coisa bem controversa e de grande discussão. Algumas pessoas tiram leite derivados, outras tiram cítricos, outras tiram aquilo que possam já dar gases na mãe. Então, naquele prato ali teria o repolho, que é um alimento que dá mais gases, né? O que é legal já começar a fazer isso já desde a gestação é uma suplementação de probióticos, lactobacilos e bifidobactérias, que elas passam para o leite e ajudam na colonização intestinal do bebê. Então,
poderia ajudar a diminuir um pouco a questão das cólicas. Uma coisa que a gente não se faz mais, aquela chupetinha com a fuxa, né? Porque ali, assim, tem muito açúcar, né? Então, aquilo ali é uma fonte de contaminação também, porque a mãe pega aquela chupetinha, às vezes, molhada do neném, põe ali, então pode proliferar fungos. O que a gente faz é a mãe ingerir um chá de funcho, ou esses chás que possam diminuir os gases. Então, a mãe toma e isso passa pelo leite. Doutora, agora a gente entrou num assunto que realmente interessa, né, as mães. Essa questão das cólicas, né, dos gases principalmente. Alguns pediatras indicam medicamentos para controlar, eliminar os gases, né, como simeticona, dimeticona, enfim. E outras mães já relatam que acaba provocando, dando mais cólica no bebê, esse medicamento. Não, esse medicamento ele não é absorvido, ele só dissolve as bolhas, no caso os gases, né, as bolhas de gás. Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção, porque as cólicas no bebê, na verdade, o choro do bebê pode ser um apelo e não necessariamente cólica. É aquela adaptação do intestino em relação a adquirir a imunidade, em relação ao alimento que ele está recebendo, né, que é o leite materno, que também vai levar anticorpos. Então, pode ser o contato com a mãe, pode ser a questão de querer o aconchego, pode ser que esteja, que tem que trocar fralda, e às vezes é mal interpretado. É claro que a cólica é aquela que a gente tenta acalmar. O bebê faz tudo e ele não melhora. Não melhora. Então, mas a barriguinha aquecida geralmente ajuda, massagem ajuda. E a dimeticona, em alguns casos, ajuda também e não tem relação com intensificação, porque ela não tem ação, ela só dissolve as bolhas de gás. Ela não é um medicamento, sim, absorvido para agir em termos de piorar o trânsito intestinal. O feijão, Adriana, é recomendado para as mães? O feijão a gente também tira em casos de cólica, né? Você está se referindo? Sim. A gente também tira. Então, o bebê que já apresenta, é melhor a mãe evitar, é isso? É só importante a gente lembrar que a gente faz até um teste, porque se não tiver relação, a gente vai estar restringindo muitas coisas, né? Então, a gente faz um teste em relação à retirada de alimentos, mas são poucos, alimentos essenciais não devem ser retirados, né? Bom, quando a mãe precisa introduzir os alimentos e líquidos na alimentação do bebê, doutora? A partir de quando? A partir do 6º mês, né? E isso na questão de manter o aleitamento exclusivo até o 6º, justamente porque previne as doenças crônicas, como a Adriana também falou da parte da programação metabólica, aqueles bebês que nascem com baixo peso, abaixo de 2.500 gramas, eles às vezes têm uma recuperação nutricional muito rápida e isso também é um risco para ele desenvolver posteriormente essas doenças crônicas e geralmente associado àquela ansiedade de querer que o bebê ganhe peso rápido para recuperar o que ele deixou de ganhar lá dentro. Mas e aquelas vovós que ficam lá dando chazinho escondido das mães para os bebês? Então, o ideal é que a avó também vá na consulta para a gente conversar, né? Porque é muito difícil competir com a avó, mas a gente tem que orientar a mãe na questão. A introdução é a partir do 6º mês, então já com alimentos saudáveis, na parte de grupos de alimentos e com teste de sabores. A criança vai aprender os sabores, não usar os alimentos industrializados nessa fase, porque a criança, e também não fazer aquela papa homogênea que pode levar a criança a não saber distinguir os sabores, que ela vai ter prejuízo de aceitação depois dos alimentos. Doutora, até quando o bebê precisa ir todos os meses visitar o pediatra? A recomendação é principalmente nos primeiros 6 meses de vida, né? Mas é interessante no primeiro ano de vida para avaliar a promoção da saúde do bebê, que envolve desde a prevenção de doenças infecciosas com a vacinação adequada, acompanhar o crescimento do bebê, vendo se não está em excesso e também se não está sendo prejudicado por carência, principalmente de micronutrientes. Na introdução desses alimentos tem que ter cuidado para contemplar os nutrientes que são importantes, né? E na parte também de promoção da saúde, da atividade física do bebê, da saúde óssea, da prevenção de doenças cardiovasculares, como já é visto desde o período da consulta perinatal, também com pediatra, com obstetra, que o risco dessa criança ter geneticamente a interação do ambiente com os genes, quer dizer, com essa alimentação saudável, funcional, com a mãe já e com o bebê, a gente vai prevenir todas essas doenças no futuro do bebê, né? Adriana Queiroz, obrigada por todas as informações nutricionais. Também. Obrigada, querida. A Adriana também atende na Clínica Saúde Santa Mônica, telefone 3879